Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso online. O tema da aula será mapas de fluxo. O que vem a ser esses mapas de fluxos? Os mapas de fluxos, eles procuram indicar justamente uma rota ou um fluxo que existe de pessoas, de mercadoria, de objetos. Ele vai indicar o destino, a origem e o fluxo, ou seja, o caminho percorrido, seja por pessoas, seja por algum tipo de transporte, seja pela mercadoria, seja por algum objeto, enfim. É tanto que vocês podem ver que esses mapas de fluxos, eles são muito utilizados, por exemplo, para representarem a migração das pessoas, a emigração. Às vezes ele é encontrado como um mapa de êxodo rural, ou até mesmo com referente ao transporte de algum produto, mercadoria, às vezes até mesmo petróleo, para onde ele vai de um país para o outro. Então, esses mapas de fluxos, eles normalmente são utilizados para esse tipo de representações. Aqui na aula de hoje, nós vamos utilizar o mapa de fluxo como exemplo, como se ele representasse a migração das regiões do Brasil. Nós vamos ter aqui a região Sudeste e vamos mostrar a migração das outras regiões para o Sudeste. Então, nós vamos precisar da população que migram, ou seja, que estão indo das regiões, por exemplo, Norte, Nordeste, estão viajando para o Sudeste e vamos fazer a representação desse mapa, certo? É interessante que no QGIS, atualmente, ele não tem uma ferramenta direta que se possa fazer um mapa de fluxo. Então, nós vamos utilizar aqui um pouquinho de linguagem SQL para que seja possível realizar esse tipo de procedimento. Mas achamos muito importante que os nossos alunos eles tenham condições de realmente fazer os seus próprios mapas de fluxo. Por isso, vocês precisam prestar bem atenção no que é necessário, o que eu preciso para poder fazer um mapa de fluxo. Vamos começar aqui, eu estou com o meu QGIS aberto, certo? E vamos aqui em camada e nós vamos adicionar as camadas necessárias para a elaboração do nosso mapa de fluxo. Aqui em adicionar camada, camada vetorial, botão reticências, aqui em curso GeoStarter. Em vetores, eu vou procurar os seguintes dados. Eu vou mudar aqui de todos os arquivos, para aparecer apenas os arquivos do tipo Shapefile, para ficar mais fácil de poder encontrar esses dados. E os dados eu vou pegar aqui, ó, é o Regiões 2010 e Ponte Regiões. Olha só, pessoal, o que acontece? Esses dados, eles vão estar na descrição dessa aula, tá? Então, esses dados vocês não têm junto com aqueles dados que vocês pegaram no início do curso. Vocês vão encontrar ele aqui na descrição dessa aula. Lembrando que vocês devem procurar seguir a organização padronizada que estão seguindo desde o início do curso. Ou seja, a camada vetorial na pasta vetores, a camada tabela na pasta tabela e a camada estilo na parte de estilo ou simbologias, que é no caso de vocês, tá bom? Então, eu vou adicionar aqui, essas duas camadas já estão adicionadas e vocês mantêm aqui nessa janela, tá? Eu vou apagar aqui e agora eu vou adicionar uma camada do tipo tabela. Vou voltar aqui, ó, C, curso GeoStarter, tabelas, e aqui eu vou mudar, tá vendo? Por isso que ele não tá aparecendo. Vou pedir para colocar todos os arquivos e vou pegar aqui, ó, esse dado referente à migração. Migração, abrir, adicionar. Ok. Olha só. Então, o que é necessário para eu poder fazer o meu mapa de fluxo? Então, vocês precisam de uma camada pontual, certo? Eu botei essa camada aqui das regiões como camada de fundo, para que vocês pudessem ver realmente, né, o nosso mapa. Eu vou até estilizar aqui ela, ó, com o botão direito, propriedades. Eu vou aqui, ó, em estilo, carregar estilo e vou já usar um estilo que nós já temos. Aqui em arquivo, eu vou pegar esse polígono verde, em C, curso GeoStarter. Em simbologia, eu vou pegar esse aqui, ó, de polígonos vizinhos. Abrir, carregar estilo, aplicar, ok. Pronto, vai ficar uma cor mais bonitinha, certo? Então,
essa foi apenas uma camada de fundo. Então, ela não posso dizer que ela é uma camada obrigatória, mas claro, para que seu mapa ele tenha um melhor encorpamento, por assim dizer, o seu mapa ele fique de forma mais completa. É interessante que as pessoas venham a entender do que ter apenas os pontos e o fluxo, ou seja, o deslocamento, mostrando a linha entre um ponto e outro, certo? Mas o que é necessário mesmo fazer um mapa de fluxo? Eu preciso de um vetor do tipo ponto, tá? Então, para fazer um mapa de fluxo, eu preciso que eu tenha um vetor do tipo ponto, certo? E nós vamos ver as informações importantes que esse vetor precisa ter. Como também eu preciso de uma tabela. E o que precisa ter nessa tabela? Quais são as informações que precisam constar nelas? Eu vou tentar abrir uma ao lado da outra aqui para vocês verem, tá? Então, botão direito, abrir, tabela de atributos. Vou ajeitar ela aqui e vou colocar ela aqui e vou organizar para vocês visualizarem melhor, tá bom? Vou diminuir aqui um pouquinho, botar para cá. Então, aqui a minha tabela aberta, vou colocar ela aqui porque eu vou abrir também essa minha planilha, tá? Porque eu preciso que vocês visualizem ela lado a lado para poderem entender e compreender melhor os requisitos para se fazer um mapa de fluxo. Abrir tabela de atributos. Vou minimizar e vamos colocar aqui uma ao lado da outra. Agora aqui com as minhas duas tabelas abertas, lembrando que a tabela Point Regiões, ela é referente ao meu vetor de pontos, certo? E aqui a minha tabela Migração Planilha é uma planilha feita no Excel. Então, vamos começar falando do vetor. Qual a informação importante que eu preciso ter no vetor para que eu possa fazer um mapa de fluxo? A primeira coisa que nós vimos é que ele tem que ser um vetor do tipo ponto, tá? Ele tem que ter ser um vetor do tipo ponto, certo? Esse vetor do tipo ponto, na sua tabela de atributos, ele tem que ter informação do identificador único, que é essa coluna aqui. E nós precisamos ter as duas colunas que é referente às coordenadas desses pontos. Então, eu tenho a coordenada X e a coordenada Y. Se você não tem essa informação, vocês já aprenderam nas aulas anteriores como é que eu posso extrair as coordenadas do ponto X e Y, certo? Então, vocês voltem lá na aula, deem uma revisada, porque vocês precisam ter no mínimo, certo? Vocês podem ter outras informações aqui, não tem problema. Acontece que essa tem que ser a informação mínima para nós podermos fazer um mapa de fluxo, entendido? Então, a minha camada vetorial, eu vou precisar que ela tenha o identificador único e as coordenadas X e Y, entendido? Então, agora nós vamos aqui para a nossa tabela no Excel. A nossa tabela no Excel, ela tem que ter qual informação ou quais as informações que ela precisa conter para que eu possa fazer esse mapa de fluxo. Então, eu tenho que ter a informação do código, que o que vem a ser esse código? É o meu identificador, é a mesma informação que eu vou ter aqui, certo? É a mesma, tá? Então, aqui o ID é 1, 2, 3, 4, 5. Se eu ordenar aqui, ó, clicando aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse conteúdo é igual a esse. Só vai mudar o nome da coluna. Eu coloquei aqui de propósito o nome da coluna diferente para vocês entenderem que o nome da coluna não importa. O que importa é o conteúdo. E do identificador eu preciso também ter a informação da origem e do destino. O origem, nós precisamos saber da onde vem a população, certo? Visto que nós vamos fazer um mapa de fluxo de imigrantes. Então, da onde vem essa população? Essa população vem do local X e está migrando para o local Y, certo? Por exemplo. Então, aqui nós estamos vendo a população do norte migrando para o sudeste, a população do sul migrando para o sudeste, a população do nordeste migrando para o sudeste. Então, é justamente essa visualização que nós vamos ter. Então,
A minha coluna origem, ela tem que ter a informação da origem referente ao meu código, de acordo então com o meu identificador único, tá? Então, o meu identificador único que vai representar a origem, assim como o identificador único que vai representar o destino. Olha só, se eu selecionar aqui, ó, esse 2222, ele mostra justamente que o código 2, a origem 2, o destino 2. Por quê? Eu vou selecionar aqui, ó, no meu vetor, e é justamente a região sudeste. Como é a região sudeste, então por isso que o código é 2, a origem é 2 e o destino 2, porque nós vamos apenas mostrar a migração de quem está indo para o sudeste. Então aqui ele não vai ter nenhuma migração para ele, porque ele vai estar recebendo justamente a população das outras origens, certo? Do norte, do nordeste, do sudeste. E aqui eu tenho a informação referente à quantidade, ou seja, a população de imigrantes, tá? A população de imigrantes para a região, que estão imigrando para lá, certo? Então, lembrando que na minha tabela de atributos, eu vou precisar do identificador único, eu vou precisar da minha coluna origem e da minha coluna destino. Lembrando que a coluna origem e destino, ela é feita justamente através das informações do meu identificador único, certo? Então, entendido isso, agora nós vamos começar a fazer o nosso mapa de fluxo. Vou fechar aqui e vou fechar. Então, como é que vem ser realizado ou produzido esse mapa de fluxo aqui no QGIS? Nós vamos usar uma linguagem SQL. Ai, mas eu não sei. Tudo bem, nós vamos colocar aqui para você a estrutura. Eu vou explicar mais uma vez para você. Eu vou abrir aqui as duas tabelinhas explicando o que cada dado dessa estrutura representa para que vocês possam aí replicar ou reproduzir esse mapa de acordo com os seus dados. Lembrando dos critérios que eu falei com relação ao vetor e com relação à tabela, certo? Vou abrir aqui novamente as tabelas. Abrindo aqui novamente as tabelas, então vamos para o procedimento. Para ver que elas vão sumir novamente, eu vou carregar de novo. Então, olha só, nós vamos criar um vetor virtual. Pessoal, como o próprio nome diz, é virtual, então ele não está salvando um arquivo propriamente dito. Ele vai estar atrelado ao nosso projeto, tá? Se eu fizer tudo isso e depois eu não salvar o projeto, então eu vou perder esse mapa de fluxo. Então, vocês precisam entender isso. Eu estou criando, nós vamos criar um dado virtual, como o próprio nome diz, é virtual. Ele só vai servir ali para fazer uma seleção, né? Um shape virtual, ele faz isso, ele através de uma linguagem SQL, através de uma seleção em linguagem SQL, ele cria um vetor. Mas esse dado ele está virtualmente. Se você fechar e não salvar ali o seu projeto, ele não vai aparecer novamente para você, certo? Então, vamos lá em camada, adicionar camada e tem a opção aqui, ó, adicionar e editar a camada virtual. Aí, o que vocês vão fazer agora? Nós vamos pegar lá nos nossos dados que eu coloquei aqui para vocês na descrição, tem um bloco de notas, um TXT. Vamos pegar lá o TXT, que ele já tem a linguagem SQL que nós vamos utilizar, tá ok? Então, aqui com o nosso TXT aberto, eu vou só afastar essa janela aqui para visualizar um ao lado do outro, para nós entendermos, certo? Então, aqui é o TXT onde você vai fazer a seleção. É o TXT que ele tem aqui uma linguagem SQL, que ele vai criar aqui para vocês uma camada virtual do tipo vetor. Então, o que tem aqui nesse TXT? Ele tem aqui, ó, origem, destino, imigrantes. Vocês se lembram desses nomes? São os mesmos nomes que nós encontramos lá na nossa tabela aqui, ó, migração. Ela tinha justamente a coluna de origem, de destino e de imigrantes, certo? Então, eu peço para selecionar as colunas. Então, se você fez um dado e colocou outro nome de coluna, é só você mudar aqui o nome da coluna.
desde que o nome esteja idêntico à coluna que você colocou lá, certo, pessoal? Então, tanto o nome da tabela como o nome da coluna, eles precisam estar idênticos, porque se tá aqui com a grafia, ela é sensitiva, letra maiúscula, letra minúscula. Então, se tiver aqui imigrantes ou destino com letra minúscula e lá na minha tabela de atributos está maiúscula, ele não vai reconhecer. Então, eu copio essa parte aqui, aonde eu sei que essas 3 colunas são justamente as colunas referentes à minha tabela no Excel. Essa informação aqui, X e Y geometria, eu tô pedindo justamente para ela criar uma linha referente às minhas coordenadas X e Y. A minha coordenada X e Y, ela está na minha tabela referente ao ponte regiões, certo? Porque foi lá que eu extraí a coordenada X e Y do ponto. E se vocês observarem e abrirem a tabela de atributo, a coordenada X, o nome da coluna, está escrita assim em caixa alta, tá? Letra maiúscula. Aí, esse dado aqui, ó, essas colunas são referentes à minha tabela migração, tá vendo? A tabela do Excel. Então, eu peço para fazer a união aqui, aonde eu vou fazer a união entre o meu dado vetorial, point regiões, e a minha tabela migração. Aí eu peço para ele unir também as coordenadas X e Y e, consequentemente, que seriam a origem e destino, que fossem igual o ID X e Y. Olha só, pessoal, esse D minúsculo, ele está onde? Esse D minúsculo é o identificador único da minha tabela de atributos referente ao point regiões. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que o ID, o identificador único, o nome da coluna, ele está escrito dessa forma, minúsculo, certo? Aí eu falo que quando X, ou seja, a coluna da coordenada X e a coluna ID, aí a coluna da coordenada Y e a coluna ID, certo? Então, vocês precisam entender essa estrutura, para que quando vocês venham reproduzir com os seus dados, vocês não tenham dificuldades. Basta vocês substituírem aqui o nome das colunas. Esses dados aqui são referentes à minha tabela. Então, é tanto que eu botei aqui da tabela migração, o nome da minha tabela. Depois, essa junção é feita primeiramente referente ao meu vetor e a minha coluna vetorial de coordenadas e, posteriormente, a minha tabela e a coluna que eu vou ter da tabela de origem e destino. Mais uma vez, eu tenho aqui a minha coordenada X e Y, referente ao meu dado vetorial e o identificador referente ao dado vetorial. Por quê? Vocês lembram que lá na minha tabela, na minha tabela, no caso que foi feita aqui do Excel, o meu identificador único, ele era código, não era ID, certo? Então, eu vou copiar aqui, ó, copiar, vou colar e vou mandar testar. Ah, deu um erro. Ele tá dizendo que tem um erro referente à tabela migração. Ué, mas esse é o nome da minha tabela. Mas olhem só como está escrito aqui. Migração _ planilha 1. Então, ele não reconheceu. Eu vou dar OK. Eu vou fechar aqui e vou renomear. Botão direito, renomear. E vou deixar apenas migração. Cuidado para não deixar o espaço, tá? Feito isso, eu vou voltar a camadas, adicionar camada, adicionar e editar camada virtual. Já está aqui a mesma informação, não mudei nada e vou mandar testar. Testei e ele dá sem erro. Aqui ele só está avisando SRC, que é o SRC da camada, foi usado 4674. Quando ele carregar, ele vai dizer. Aí, agora nós vamos adicionar essa camada. Adicionar. Vou fechar. Olha só, ele já criou aqui justamente as minhas linhas referentes ao mapa de fluxo. Bem legal, né? Então, feito isso, pessoal, o que que tá faltando? Agora é só vocês aí estilizarem, brincarem com as cores, brincarem justamente com a espessura dessa linha, como vocês acharem melhor. Eu
trouxe para vocês aqui, ó, nesse Virtual Layer. Vou pedir para em propriedades. Vou pedir para carregar os estilos que nós trouxemos para vocês na descrição dessa aula e pedir para vocês colocarem lá em simbologia, tá? Clicar aqui em adicionar esse Flow Map. Abrir, carregar estilo, aplicar, ok. Olha só que legal. Ele já fez aqui que normalmente o mapa de fluxo, alguns eles são feitos com essas curvas, essas linhas curvas. Ah, como é que faz? Dá para fazer pelo QGIS, mas é um pouquinho trabalhoso. Por isso que nós já deixamos pronto para vocês. Aqui com o botão direito, em propriedades, você pode estar alterando então aqui esse formato. Deixa eu diminuir um pouco e afastar para termos a visualização. Peraí, cancelar. Eu vou trazer um pouco mais para cá esse mapa para que nós, quando formos manipular, seja possível olhar como está ficando, tá? Então, olha aqui, eu posso ir mexendo na linha, por exemplo, na seta, no tamanho. Se eu tô achando que não tá muito legal, eu vou diminuir aqui, ó. Vou colocar 3. Aí eu coloco aplicar. Ó, já ficou mais fino. Se eu quero mudar um pouquinho o formato da seta, que apareça de forma diferente. Ó, ele já tá mudando um pouquinho. Posso mudar mais aqui. Tá vendo? Ele vai mudando aqui, ó, o formato da seta, tá? Vocês podem ver o comprimento da cabecinha da seta. E aí vocês vão ajeitando como acharem mais interessante o seu dado. Olha só, já ficou uma setinha um pouquinho mais diferente, tá? Vocês podem verem aí o que vocês acham mais adequado de acordo com o seu dado. Olha só. Ficou a setinha mesmo. E ver como é que ele fica mais representativo, tá? Vocês podem mudar as cores. Outra coisa interessante, você pode aqui, ó, vir em simbologia e colocar do tipo, por exemplo, categorizado. Vocês podem escolher a coluna, por exemplo, imigrantes, manda classificar. Essa aqui informação não nos interessa, que é nula, vou mandar apagar e aplicar. Olha só como ficou mais bonito, né? Justamente mostrando aí a imigração do pessoal. Então, vocês podem aqui, botão direito, propriedades, colocar aqui rótulos, rotular simples, e escolher a coluna nome, aplicar, ok. Olha aí, aparece o nome da região e aí o seu mapa indicando o fluxo. Nós também aproveitamos e colocamos para vocês outra opção de estilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou com o botão direito aqui, ó, duplicar camada, vou desabilitar essa e vou carregar um novo estilo, propriedades, simbologia, estilo, carregar estilo, vou procurar e vocês vão procurar esse estilo aqui, ó, setas, abrir, carregar estilo. E vamos fazer o seguinte, dessa vez nós vamos fazer ele aqui, ó, como ele tá mostrando. Vamos fazer ele do tipo graduado. Vou pedir para aplicar e não dá para ver porque eu desabilitei. Vou habilitar aqui. E nós vamos pedir para aplicar. E eu vou aumentar esses valores. Vou pedir para ele classificar novamente. Vou escolher aqui a coluna imigrantes, classifica, tá? Por isso que não estávamos vendo. E vou pedir para aplicar. Vou afastar aqui, ó. Olha só que legal. Vem mostrando aqui a indicação da migração, da onde o pessoal tá saindo para onde tá indo. E tem aqui uma setinha no meio indicando. Ele também está indicando com relação à sua espessura. E vocês podem estar lá mudando a cor ou mudando os valores, como vocês acharem melhor. Esse é o nosso mapa de fluxo. Outra opção interessante que vocês têm, se vocês vierem aqui, ó, na coluna da nossa tabela de atributos migração,
abrir tabela de atributos e vocês, por exemplo, mudarem, tá? Vou fazer isso só como teste, depois vocês vão e não salvam, tá? É só pra gente testar. E eu vou mudar aqui, ó, vou botar em editar, eu vou mudar pra 5, vou mudar pra 1, vou mudar pra 3, tá? E vou salvar. Olha só, feito isso, ele já mudou. Não ficou muito legal, né? Vamos ver se com essa estilização fica melhor. Olha, ficou bem melhor. Então, se vocês mudarem também na tabela de atributos, tá? A informação da origem e do destino, ele já vai mudando automaticamente. Só que a partir do momento que eu fiz esse teste para vocês aqui, salvei, eu já perdi aquela informação na minha tabela. Então, vocês tentem aí copiar a tabela, ter ela salva direitinho para poderem reproduzir. Pessoal, então esse foi o nosso mapa de fluxo. Espero que vocês tenham gostado da aula e reproduzam aí. Até a nossa próxima aula!